Você deseja chamar a atenção das pessoas logo nos primeiros segundos da sua fala? Ou então envolver as pessoas, manter a atenção delas enquanto você está falando, fazendo uma apresentação, uma reunião ou uma palestra? Fala, comunicadores! Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação e neste vídeo eu vou trazer 3 técnicas de oratória que vão te ajudar a chamar a atenção das pessoas ou então manter a atenção delas na sua fala. Assim você se torna muito mais magnético e consegue passar a sua mensagem com clareza. Antes de te passar esses conselhos, eu quero que você internalize algo. Na comunicação, para você ser uma pessoa que atrai a atenção das outras, você precisa ser intencional. E você precisa ser intencionalmente corajoso. As técnicas que eu vou passar aqui, elas são simples, são aplicáveis. Você pode aplicar assim que terminar esse vídeo, mas você precisa ter coragem para fazer. Quando a pessoa não tem coragem, ela é dominada pela timidez, o medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar se eu começar a minha fala desse jeito? Quando você se permite ser dominado por esses pensamentos, seja pensamento catastrófico, medo do julgamento, que as pessoas vão pensar, dificilmente você vai conseguir replicar essas técnicas. Então, primeiro, tenha coragem para aplicar. A primeira técnica é: faça uma pergunta retórica, uma pergunta instigante para que as pessoas pensem naquilo que você está falando. Essa técnica serve para tudo: o início de uma live, um vídeo ou então uma apresentação pessoal. Você já observou que a maioria das pessoas se apresentam mais do mesmo, digamos assim? Elas sempre falam: olá, meu nome é Rony, eu sou especialista em oratória, eu quero falar para vocês aqui sobre comunicação. Imagina que você começa de maneira diferente. Eu vou fazer a minha apresentação pessoal, mas eu vou começar com uma pergunta retórica. Você sabia que o medo das pessoas de falar em público é tão grande que supera até o medo da morte? Olá, eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação e eu criei um método a partir do meu medo de falar em público para ajudar outras pessoas a destravarem e vencerem esse medo que atrapalha muitas pessoas de conseguirem resultados, seja na vida pessoal ou profissional. Você observou que eu comecei com uma pergunta? Quando você começa qualquer tipo de apresentação com uma pergunta instigante que faz a pessoa refletir, isso atrai a atenção das pessoas. Rony, mas como é que eu posso chamar a atenção com perguntas interessantes? Como é que eu posso criar essas perguntas? Faz o seguinte: observa qual é o PMS das pessoas. Quais são os problemas, os medos e os sonhos que elas têm? Você pode fazer uma pergunta que seja abrangente, que faz a pessoa refletir e aí você atrai a atenção dela. Eu, por exemplo, fiz uma pergunta falando sobre medo de falar em público. Se você faz alguma pergunta que deixa a pessoa reflexiva sobre um problema, um medo ou um sonho que ela tem, você atrai a atenção, porque todo ser humano presta atenção quando a gente mexe, sabe, na ferida dela. Eu vou dar um exemplo para vocês de um aluno meu que ele é pastor. E assim que eu ensinei essa técnica, eu pedi para que ele fizesse um exercício e criasse a própria introdução impactante com uma pergunta retórica. E ele fez o seguinte: pessoal, imaginem que Deus fosse um ser humano comum como nós e morresse. Se Deus morresse hoje, quanto tempo você levaria para ficar sabendo? Aí ele esperou alguns segundos, porque essa pergunta dele estava envolvida sobre o assunto intimidade com Deus. Essa pergunta que o pastor fez foi para atrair a atenção das pessoas para o assunto principal da pregação dele, que era intimidade com Deus. Mas eu vou te dar um conselho aqui que é precioso. Quando eu falo pergunta retórica, são aquelas perguntas que você não espera uma resposta do público. Eu sempre oriento os meus alunos que eles não façam perguntas abertas demais. O que é pergunta aberta? É você fazer uma pergunta e esperar a resposta do público. Não faça isso. Corre o risco de você tirar a atenção da sua apresentação principal ou então a pessoa, alguém da plateia, do público, responder algo que você não esperava. Quer um exemplo? Um aluno meu, ele fez essa mesma atividade, só que ele fez uma pergunta aberta esperando uma resposta do público. Pior ainda, ele pegou o microfone e levou até uma pessoa para que respondesse. A sorte dele é que ele fez isso em uma simulação em sala de aula. Como ele trabalha com a área de agronegócios, ele fez a seguinte pergunta: o que é agro para você? Aí ele pegou o microfone e levou até uma aluna e a aluna falou assim: agro é tóxico. Aí todo mundo começou a rir e ele perdeu totalmente a linha de raciocínio dele e a atenção do público foi embora.
porque ele queria uma resposta, como por exemplo, o agro é importante para a alimentação do ser humano, sei lá, qualquer resposta, menos essa. Então toma cuidado com perguntas abertas demais. Segunda técnica de oratória para você chamar a atenção das pessoas são as pausas dramáticas. Igual essa pausa que eu fiz agora. E que eu fiz de novo. Observe que as pausas dramáticas, elas são utilizadas para chamar, atrair a atenção das pessoas. Mas não apenas isso. Olha para que serve também as pausas estratégicas. Substituir vícios de linguagem, fazer com que a pessoa reflita naquilo que você está pensando. Então você já pode até agregar essa segunda técnica com a primeira. Por quê? Se você faz uma pergunta para a pessoa refletir e faz uma pausa dramática, as pessoas pensam mais naquilo que você está dizendo. Por exemplo, se Deus morresse hoje, quanto tempo você levaria para ficar sabendo? Eu faço essa pergunta para que você pense e reflita a respeito da sua intimidade com Deus. Tá vendo como eu estou utilizando pausas estratégicas? Utilize essas pausas durante a sua apresentação para que você também substitua vícios de linguagem. Ao invés de você falar, pessoal, a comunicação, né? Ela é importante, né, para todas as pessoas que desejam falar bem, se conectar. Não. Faz a pausa estratégica. Pessoal, a oratória e a comunicação são fundamentais para toda pessoa que quer se comunicar bem, se conectar. Olha que eu estou fazendo pequenas pausas ao invés de utilizar o vício de linguagem. Quando você utiliza pausas dramáticas ou pausas estratégicas, você faz o público ficar mais atento ao que você está dizendo. Imagina que você está ali desenvolvendo uma linha de raciocínio e de repente faz uma pausa intencional, dramática e estratégica. As pessoas voltam mais a atenção para o seu discurso. Mas cuidado, não é para você utilizar em excesso, é apenas em momentos específicos da sua apresentação ou da sua fala. Terceira e última técnica, e essa é a mais poderosa, milenar, que Jesus utilizou, Aristóteles e muitas outras pessoas que você considera espetacular na comunicação. Conte histórias. Quando você conta histórias, as pessoas prestam muito mais atenção em você. Já existem até estudos na área de neurociência mostrando que o seu cérebro, o cérebro do comunicador que está contando a história e o cérebro da pessoa que está ouvindo, eles praticamente se acoplam. É como se houvesse uma sinapse neural de dois cérebros. Já observou que quando alguém conta uma história para você, parece que você entra no mundo que a pessoa está contando, você sente os sentimentos que a pessoa tem, você começa a enxergar, começa a criar imagens na sua cabeça. Então, automaticamente, o seu cérebro ele vai se acoplando com o cérebro da outra pessoa. E isso faz você que está ouvindo ter uma conexão emocional com quem está falando. Quando você utiliza histórias, as pessoas se conectam mais com você. E olha, todo ser humano é movido por histórias. Poxa, Rony, mas eu não sou um bom contador de histórias, eu não tenho histórias interessantes sobre a minha vida. Quem disse que precisa ser só sobre a sua vida? Você pode ler histórias em livros, uma história que você leu em algum livro e gostou. Você viu uma cena de um filme e gostou daquela cena, você pode escrever essa cena para contar em forma de história. Você pode buscar na internet algum site que conte histórias, que tenha metáforas para que você leia essas histórias, conte para alguém e vá guardando essas histórias também. É até a minha dica para muitos alunos. Você precisa ter um arsenal de histórias. O que é isso? Pega um documento no Word ou um documento da sua preferência, onde você preferir, e você vai catalogando as histórias. Lê uma história interessante no livro, algum caso muito interessante que você ouviu, vai escrevendo aquilo, vai documentando. Quando você for falar sobre algum assunto, fazer uma live ou então uma reunião e quer contar a história para você exemplificar o conteúdo ou então facilitar a compreensão de algo que você está falando, é só ir lá no documento. Você pega essa história e conta para as pessoas. Quando eu faço palestras a respeito de escuta ativa, eu sempre conto uma história que eu gosto muito e ela não é minha, é uma história que eu li no livro e eu gostei e sempre replico essa história. A história diz mais ou menos assim: uma vez um homem saindo da consulta com um médico, ele virou para o médico e falou: doutor, antes de ir embora eu preciso lhe falar uma coisa. Eu acredito que a minha esposa está ficando surda. O médico falou: sua esposa está ficando surda? Sim, doutor, e acredito que já é algo muito grave. Só que eu não consigo trazer a minha esposa aqui, ela com certeza não vai querer vir para essa consulta. O doutor falou: olha, tudo bem, não precisa trazer a sua esposa, mas faz o seguinte teste.
Quando você chegar em casa, você vai ficar a 5 metros de distância e vai perguntar para ela o que ela está fazendo. Depois, você se aproxima mais 2 metros e pergunta para ela o que ela está fazendo. Depois, para finalizar, a terceira vez, você se aproxima dela e fala bem alto, pergunta bem alto o que ela está fazendo. Assim você vai identificar qual é o grau de surdez da sua esposa e aí você volta aqui e me fala. Perfeito, doutor, gostei demais. Eu vou fazer hoje mesmo, enquanto ela estiver preparando o jantar. Ok, depois desse conselho do doutor, ele chegou em casa todo feliz e viu que a esposa estava preparando o jantar. Então o que ele fez? Se afastou um pouco e fez a pergunta. Amor, o que você está fazendo? Ela não respondeu nada. Se aproximou um pouco mais e perguntou: Amor, o que você está fazendo? E ela não responde. Eita, é grave, a surdez da minha esposa é grave. Então ele se aproximou bem pertinho do ouvido dela e perguntou: Amor, o que você está fazendo? Ela se virou com uma raiva e falou: Eu estou fazendo frango, droga. Já é a terceira vez que eu estou te falando isso. Pessoal, eu sempre conto essa história para as pessoas nas minhas palestras para que elas entendam que muitas vezes os problemas que jogamos sobre as outras pessoas, ele na verdade é nosso. E às vezes a gente acha que escuta os outros, quando na verdade não. Ou a gente acha que os outros não estão nos escutando, mas o problema ele é todo nosso. Viu como uma história, ela impacta a vida de muitas pessoas? Então conte mais histórias, não precisa ser a sua e você pode treinar ser um bom contador de histórias. Vamos resumir as técnicas para fechar esse vídeo? Primeira técnica, faça perguntas retóricas, perguntas que façam as pessoas refletirem. Segunda técnica, faça pausas dramáticas. Pausas para substituir seus vícios de linguagem e chamar a atenção das pessoas, fazendo com que elas reflitam naquilo que você está dizendo. Terceira técnica, conte histórias. Quando você conta histórias, as pessoas prestam mais atenção em você, seu cérebro se conecta com o dessas pessoas e também facilita a compreensão de algo que você está dizendo ou ensinando. Você gostou desse vídeo? Então diz aqui para mim qual foi a técnica que você mais gostou e já aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar os sininhos para receber mais técnicas de comunicação e oratória.